É isso aí, meus amigos, estamos aqui com mais uma edição especial do Metagame, com convidados direto de Las Vegas, onde está acontecendo a World Series of Poker. E nessa semana que passou, a gente teve o maior torneio de poker do mundo no ano, que distribui a maior premiação, o Big One for One Drop, que tem um buy-in de $1 milhão, e que teve como vencedor Daniel Coleman, que levou pouco mais de $15 milhões para casa. O problema, a polêmica toda foi o depois da conquista. Eu estou aqui com meu grande amigo Victor Marques, que está lá em Las Vegas, para a gente debater um pouco disso tudo que aconteceu depois do torneio. Tudo bom, Vitão? Tudo bem, Sé. Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço para a galera do Metagame. Realmente rendeu, né, a questão do Daniel Coleman. O pessoal do Poker News ficou bastante bravo, né? Publicou até um editorial ali criticando. O Daniel Coleman falou, deu a opinião, deu a versão dele. Acho que a gente tem que respeitar. Não é obrigado a concordar com tudo também, né? Surgiu uma onda aí de gente falando que ele disse a verdade absoluta sobre o poker e eu não concordo que ele tenha dito a verdade absoluta do poker. Agora, a verdade dele é essa, e se ele não gosta de dar entrevista, acho que cabe respeitar e continuar noticiando os feitos dele, né? Não ficar com mágoa, porque a imprensa não tem que ter mágoa nenhuma. Mesmo porque né? Ele é um excelente jogador. Exato, vamos ter muito que falar dele, né? E ele é um cara, e sobretudo ele é um cara simpático, né? O Felipe Constâncio tentou uma entrevista com ele no dia 2 do One Drop, se eu não me engano, e ele foi muito educado. Ele falou: olha, cara, eu prefiro não aparecer, não é o meu perfil. E a gente sabe que foi diferente, né, no Super High Roller de Monte Carlo, né? Uhum. Ele teve uma atitude um pouco diferente, mas acho que cabe a gente respeitar e não ficar querendo acusar o cara, especialmente um site que tenta atrapalhar o trabalho dos outros aqui, que é o Poker News, né? Que a gente respeita muito, que a gente acompanha muito, tem muitos profissionais muito bons, mas é um site que faz de tudo para manter a exclusividade deles. É o jogo dos negócios, mas eles não podem reclamar, não. Então, vamos voltar a falar do Coleman. Seguinte, ele falou, aspas, poker is evil, que numa tradução seria o poker é do mal. Sim. Eu não concordo muito com isso, principalmente porque ele faz do poker o ganha-pão dele. E a forma como ele colocou a coisa, eu acho que se a gente for pensar assim, todo esporte, então, é do mal. Porque, por exemplo, tem muita gente que vai jogar tênis, vai comprar raquete, compra roupa, paga instrutor, faz de tudo e não consegue chegar lá e vai ter que abandonar o tênis uma vez e vai apanhar da raquete e vai ter que desistir do tênis e vai ficar deprimido e falar, pô, eu não nasci pra jogar tênis. Acho que o poker perdeu dinheiro também. Também, e muito. Alugou quadra, comprou raquete, pagou o professor, fez um monte. É que o poker, os valores ficam muito ostensivos ali na sua cara. Então eu acho que tem essa carga negativa. Mas eu acho que se a gente for pensar com a mentalidade que ele está tendo, todo esporte vai ter o seu lado negativo. Cara, muito verdade isso que você falou. Inclusive, a gente tava discutindo pelo Facebook, uma discussão muito boa que o Omar Abed propôs sobre isso. E a gente sabe que a NFL é um grande espetáculo, né? Está se tornando um espetáculo mundial, já se tornou um espetáculo mundial, mas a maioria dos jogadores, dos ex-jogadores está quebrado, está com sérios distúrbios psicológicos, mas nem por isso o futebol americano é um esporte ruim. O Daniel Coleman, ele falou de um aspecto do poker, né? Que é o aspecto do poker de alto nível, né? Que é onde o jogador pode realmente, se não estiver preparado, perder dinheiro. Agora, o poker é um jogo de inclusão, é um jogo democrático, é um jogo que diverte muita gente, né? Vai falar que o poker é sombrio pro Vinícius Silva, por exemplo. Pois é. Vai falar que o poker é sombrio para um senhor aposentado que encontra no poker a sua diversão. Então ele mostrou um aspecto do poker. O poker de alto nível, dando buy-in de $1 milhão, jogando high stakes, nosebleeds, essa coisa, pode ser um jogo muito sombrio para quem perde. Quem perde geralmente é a maioria, a gente sabe, né? E que nem no futebol, para cada Messi tem uma centena de milhares de jogadores que ganham salário mínimo. No poker a gente sabe que 90% dos jogadores vai perder pela matemática própria dos torneios, por exemplo. E no futebol, num torneio com 20, 95% vão perder. Então é até mais. Exatamente. Então, todo esporte em alto nível vai ter seu aspecto negativo, mas também o esporte de alto nível, qualquer que seja ele, é onde aparecem os ídolos, as grandes histórias, né? O Daniel Coleman escreveu uma grande história. Não é porque ele condena, fala que o poker é do mal, que a gente vai deixar de noticiar e de falar dos feitos dele, mas
Eu não concordo porque o poker é muito maior do que só o poker de alto nível, só o poker high stakes. O poker ele acontece todo dia, ele inclui muita gente. Você pode jogar em qualquer lugar, em qualquer clima, com qualquer idade, com qualquer físico. Então o poker é muito democrático e esse aspecto do jogo que ele falou é só apenas mais um, né? Uma coisa E que a eu não, opinião dele. tá. Uma coisa que eu não gostei da postura dele é uma coisa que é tradicional em todos os torneios, não só na World Series of Poker, é você chegar lá, depois colocar sua pilha de fichas na frente, segurar as duas cartas e dar um sorriso, mostrar, fazer a tradicional foto de campeão. Ele se recusou a bater essa foto e a outra foto que ele depois, acho que alguém foi lá e falou: "Meu, você tem que ir lá", né? Algum amigo dele falou, ele foi lá, ficou na pilha do dinheiro. É uma foto que a gente tem aqui, eu vou pedir para colocar as imagens. Ele tá atrás de 15 milhões de dólares, com uma cara de quem perdeu um ente familiar, uma cara de tristeza profunda, e atrás você vê o xará dele, o Negriano, dando entrevista para Deus e o mundo, dando risada, se divertindo e mostrando como é o espírito disso. Você chegou a ver essa cena? Você presenciou isso aí? Vi, e aqui no Media Center, aqui nos corredores da WSOP, repercutiu muito mal. Realmente a gente não pode cobrar nada das pessoas, né? Mas nem que ele seja um negreano, por exemplo, né? Que divulga o jogo com tanto carisma e que vive o jogo, né? Com tanta intensidade. Mas ele podia ter sido mais protocolar, né? Respeitar Exato, o protocolo aqui do poker, do WSOP. Não custa nada, né? Eu acho que, tudo bem, é até meio batida a foto com a pilha, mas é parte do ritual, é parte do negócio, né? Ainda mais num torneio que está distribuindo 15 milhões de dólares de prêmio. O mundo inteiro quer ver. Cara. É o main event, isso aí que as pessoas querem ver fora do poker, né? Eu não queria que ele, por exemplo, usasse uma camiseta que nem a minha, sabe? Poker é esporte, que levantasse bandeira. Mas acho que cumprir o protocolo é o mínimo que se espera de um jogador que está lá e colocou $1 milhão para jogar e ganhou 15 milhões. Exatamente. E ganhou em cima também de pessoas que, como ele disse, perdem muito dinheiro no jogo, né? Tinham alguns profissionais ali, tinham outros jogadores que estavam ali. Tinha um milionário de Wall Street, né? Tinha o Paul Newey lá da Inglaterra, que também é outro milionário. Enfim, eu não condeno a fala dele, mas realmente a atitude dele foi de muito desrespeito com o protocolo. Acho que a gente tem que respeitar o que é o WSOP. Claro que ele não deve nada pro poker, como ele disse, né? Ele também disse isso, falou: eu não devo nada pro poker. Realmente não, mas não custa nada, né? É uma questão de educação, mais acima de tudo, na minha opinião. Cumprir o protocolo só, não precisava ficar dando entrevista de meia hora, era só falar: olha, ganhei, tá. É uma Imagina. coisa simples de ser feito, e ele podia ter causado não ter causado dano nenhum à imagem dele, só por segurar duas cartas ali, falar um pouco com a imprensa e pronto, né? Exatamente. Potencializaria o discurso dele. Tinha gente com câmera lá, só fala um pouquinho: tô feliz de ter ganhado, obrigado, não gosto muito de dar entrevista, pum, tchau, acabou. Né? E a gente lembra da história do Isildur também, que era um cara meio avesso a dar entrevistas, mas ele foi melhorando isso, né? Acho que eu lembro no 100K de Bahamas em 2012 que ele ganhou, e ele acabou dando entrevista, né? Não tem muito como fugir disso. Em algum momento da vida do Daniel Komen, ele vai ter que dar entrevista, eu acho, né? Em algum momento ele vai falar, entendeu? O Phil Ivey, por exemplo, é um cara que não dá entrevista fácil, dificilmente ele dá entrevista, as pessoas sabem disso e respeitam, mas quando ele tá lá, ele cumpre o protocolo do poker, ele vai lá, mostra o bracelete, bate a foto, faz as coisas que ele tem que fazer. Sim. O que me espanta é um cara com tanto preparo pra jogar poker, ele é moleque, é novo, falaram assim, a gente até tava discutindo pelo Twitter ontem, né? Falando, poxa, mas às vezes ele tem atitude com 23, quando ele tiver 30 ele vai mudar a cabeça. Ele tem aos 23 anos uma cabeça tão preparada para jogar poker, que ele ganhou os dois torneios mais difíceis que tiveram nos últimos meses, e não tem a cabeça para fazer um negócio que é tão simples. Eu acho que isso que me deixou pensando muito. É verdade. A gente ontem conversava, né? E eu mesmo que disse isso, falei, talvez seja da idade, ele tem 23 anos, mas quando você analisa o que ele faz na mesa, né? A facilidade com que ele joga, os resultados que ele tem, a gente acaba dando razão ao que você está falando, né? Se o cara é tão bem preparado mentalmente, apesar que o ser humano não é perfeito, mas se o cara é tão bem preparado mentalmente, ele poderia ser um pouco mais generoso, educado,
não sei qual palavra utilizar, mas acho que é isso aí. Tomara que ele continue a jogar pôquer, porque ele é um talento que um talento nato para o jogo, e tomara que ele aprenda um pouco com essa lição ali. Eu sei que ele não deve nada para o pôquer, mas eu acho que ele pode colaborar também, não custa nada fazer os 2 centavos dele ali de coisa, só para ajudar, é só não atrapalhar, eu acho. Sim, pensar que o pôquer não é só o pôquer de alto nível, né? O futebol, por exemplo, ele não acontece só na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o maior espetáculo, o World Series é o maior espetáculo, mas o futebol acontece nas quadras society de aluguel, na rua, né? O pôquer também acontece na casa das pessoas, né? Então, existem outros aspectos do pôquer que a gente tem a certeza, né? Não cabe discussão que mostram que o pôquer é saudável, que o pôquer não é do mal, né? O pôquer não é sombrio, não tem só o lado das trevas. Então, eu acho que ele poderia pensar nisso, mas que continue dando a opinião dele. É bom que as pessoas deem suas opiniões sem medo e que a gente possa fazer um debate muito bacana, né? É importante. E é difícil agradar todo mundo. Agora eu vou mudar de assunto falando disso. São poucas as pessoas que agradam todo mundo. Sim. Um desses caras a gente perdeu essa semana, que é o Chad Brown. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. O jogador profissional do Team Poker Stars, que faleceu essa semana, ele vinha batalhando com câncer já há muito tempo. Eu tive no PCA em janeiro, deu para ver que a condição dele já não era das melhores. Ele estava muito abalado pela doença e agora acabou falecendo essa semana. E a repercussão em Las Vegas, eu queria que você falasse um pouco de como foi, o que os jogadores falaram dessa morte do Chad Brown. Cara, momento de tristeza, né? Foi um pouco atenuado esse momento de tristeza porque ele recebeu o bracelete honorário, né? Acho que foi uma iniciativa muito bacana, né? O Chad Brown é um cara que divulgou tão bem o pôquer. Não era um dos meus jogadores favoritos, mas a gente sabia que era uma personalidade muito importante do jogo e que conseguiu resultados, né? E divulgou muito bem o pôquer. Acho que esse bracelete honorário ajudou um pouco a amenizar o clima ruim que ficaria com a morte precoce do jogador. Ele tem 53 anos, né? E realmente os jogadores estavam muito abatidos aqui, os jogadores mais próximos dele, né? O próprio Akari, o pessoal dos Team Pros do Poker Stars, o pessoal do staff aqui também. O Chad Brown é uma pessoa muito querida e foi muito sentida a morte dele aqui, muito comentada, e realmente o câncer é implacável, né? A doença pegou ele, que é um cara saudável, né? Um cara super saudável, e a gente viu as fotos dele no PCA, viu que o poker é tão poderoso que ele pôde continuar jogando mesmo doente, né? Nenhum outro esporte você poderia fazer isso, e ele continuou jogando, jogou bem, fez in the money no PCA, fez in the money no Borgata também. Então é um grande guerreiro, né? Uma perda sofrida, uma perda grande para o poker, e foi muito comentado aqui, sim. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes nos torneios. Ele sempre foi um cara que foi sempre muito receptivo com a imprensa, sempre gostou de falar, é um cara sempre positivo, e você via ele passando e cumprimentando todo mundo. Era aquele cara, o boa praça, pra gente voltar a usar as gírias da década de 70, ele era o boa praça, assim, ele se dava bem com todo mundo. Então eu acho que foi uma perda grande também, assim como foi a do Johannes Strassman também, alguns dias trágica, antes, uma coisa muito mais menos inesperada, menos esperada, né? Trágico por causa disso também. Então essa semana o poker aí teve 2 grandes perdas. Dureza. Triste. Mas segue o jogo, né? Vamos lembrar desses grandes jogadores aí, que a estrela deles não se apague nunca. É muito importante a gente ter a lição. O Johannes Strassman também é um grande jogador, muito respeitado na Alemanha. Eu conversei com o Jorge Danzer, inclusive a gente gravou uma matéria boa com ele, né, em português. Ele que é nascido em São Paulo. E ele falou do Johannes Strassman, falou que não era o amigo mais próximo dele, mas que todo mundo respeitava, né? E é uma perda trágica, né? 29 anos é dureza. Bom, o que a gente pode fazer, primeiro, é eu te agradecer mais uma vez pela participação, pelo debate, porque você é um dos caras que eu adoro, porque a gente pode ter ideias conflitantes, ideias iguais, mas a gente sempre debate em alto nível aqui, então é sempre bom levar isso para quem está assistindo a gente. E o que a gente pode fazer também é deixar esse programa aqui como uma homenagem para essas 2 figuras importantes no poker. Então, dedico esse programa ao Chad Brown e ao Johannes Strassman. Com certeza, Cé, obrigado pelo convite, sabe que eu estou sempre à tua disposição aí, teu debate é sempre de alto nível, é um orgulho participar, um orgulho trabalhar com você desde
2010 aí, caminhar junto e vamos que vamos. E pro amigo de casa, o poker não é do mal, não. A gente pode ter certeza que se o Sérgio Prado tá nisso, se eu tô nisso, se o André Acari tá nisso, e tanto pessoal bom, o Guga Facre, o Igor Federal, podem ter certeza que esse é um aspecto do jogo que ele pode ser ruim, um poker em alto nível, de muito dinheiro, de perder, mas o poker não é só isso não, o poker tem muita coisa boa, tenho a certeza disso. E essa coisa de ser ruim, eu acho que é muito pela estrada que a gente escolhe percorrer também. Se a gente escolhe usar um caminho que é ruim, a coisa acaba ficando ruim. Tá certo? É isso aí, Sé, brigadão. Eu que agradeço. Essa edição do Metagame vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais debate, mais assuntos direto lá de Las Vegas e a World Series of Poker. Até lá.